Para quem não conhece nosso contexto aí, nós estamos há 14 anos no varejo de produto com a P&G Modas. João Pedro participa do processo, mas nesse ele não tem fator de sociedade. E nós temos também uma empresa de marketing digital, onde estamos à frente eu e o João Pedro em sociedade. E mais recente, em setembro de 24, nós inauguramos a barbearia Empíricos. Eu até inverti o nome aí, tá? A gente fala Empíricos Barbearia, esse é o nome. Exatamente. É um projeto diferenciado, então nós vamos fazer um podcast inteirinho só para fazer esse tema render para vocês do ponto de vista de, me ajuda, João, para não esquecer, ponto de vista de negócio geral, abertura, gerenciamento, liderança, administração, resultado. Vendas. Cara, uma barbearia, como é que você ganha dinheiro na barbearia? Vamos falar hoje aqui. Como é que você gerencia uma barbearia? Vamos falar. Como é que você arruma o ponto? Vamos falar. Como que monta? O que faz para montar? Nós vamos falar. Como que você faz para ganhar dinheiro? Você acha que é no corte? Você tá errado. No corte de cabelo você não ganha dinheiro. Nós vamos falar tudo aqui hoje. Vambora. Ó, vou puxar mais um gancho aí, hein, Plínio? Seguinte, a gente vai falar do tema da barbearia, como aconteceu, por que aconteceu, como foi planejado, como foi desenvolvido e como está indo. Porém, esse conteúdo pode ser que vocês se identifiquem. Você, dono de barbearia, você, barbeiro, pode se identificar. Fala, pô, Plínio, esse conteúdo aqui que a gente vai falar serve para uma cabeleireira que não é barbeiro? Com toda certeza. Serve para uma manicure que não é barbeiro? Com toda certeza. A gente está falando de negócios. A pessoa, vamos falar assim, o barbeiro corta cabelo masculino, até aí tudo bem. Uma cabeleireira, ela lida com cabelo feminino na grande maioria, até aí tudo bem. Exato. Só que os dois são negócios. Os dois vendem um único e exclusivo produto. Serviço. Exatamente. Então, vendendo serviço, tem um negócio que vende serviço. E tem um detalhe, vou complementar, João. A especialidade do barbeiro e da cabeleireira é vender serviço. E se eles estão vendendo apenas serviço, eles não estão ganhando dinheiro. Não, tá ficando dinheiro na mesa. Porque na execução do serviço você vende um produto e agrega valor no ticket médio. Exatamente. Então é tudo isso que nós vamos falar hoje. Vende mais um serviço, faz parceria, mas vamos lá, vamos destrinchar esse conteúdo aí. Como que nasceu a barbearia Empíricos? Rapaz... Inverti o nome de novo, é Empíricos Barbearia. Vamos lá. Mas não importa, viu, gente? SEO, Search Engine Optimization. Se você pesquisar Barbearia Empíricos ou Empíricos Barbearia, mesma coisa. Ela vai aparecer. Como que foi que isso aconteceu? Eu sempre gostei, mesmo estando aqui no universo de loja de roupa, no varejo de moda, eu sempre gostei do contexto de pizzaria e barbearia. Tanto que eu sou um cara que gosta de estudar e eu já tinha o plano de negócio montado no meu computador. Mais ou menos 3 anos atrás eu desenvolvi um plano de negócio e eu tenho lá guardado. Da pizzaria e da barbearia. E aí que se amanhã acontecer alguma coisa, eu falar, cara, vou montar uma pizzaria, tá pronto, o plano de negócio é só fazer uma revisão, e o mesmo da barbearia. E nesse meio tempo, João Pedro, no outro podcast a gente comentou, João Pedro estava morando em São Paulo, veio morar em Paulínia, que é a cidade que eu moro hoje, e a gente tem os nossos negócios. João Pedro estava aqui em Paulínia, e um conhecido do João Pedro com uma barbearia, uma boa barbearia, e com muita dificuldade de crescer, de escalar, e o João Pedro começou a ajudar esse colega. Criou um logotipo para esse colega, começou a dar dicas para ele escalar a rede social, e por aí afora, né, João? Foi isso aí. Como que ele ia se posicionar, o tipo de conteúdo que ele tinha que fazer, publicações. Rotina, dia a dia. A gente deu para ele o beabá. Para você que está assistindo agora, entender a raiz mesmo, a fundação. Ele não sabia quanto ele faturava, ele não sabia o quanto sobrava no bolso dele, ele não tinha dissociação de custo operacional para custo de vida, então ele... Não sabia se ganhava dinheiro, não sabia nada. E aí o João Pedro deu ali os primeiros passos para ele, e percebemos que ele produziu em cima daquilo que o João Pedro passou para ele. E o João Pedro, na época, estava como cliente dele. Cortando o cabelo lá como cliente. E percebemos uma melhoria. Ele repaginou a barbearia, ele começou a construir rede social e tudo bem. E um belo dia, a gente falou, por que não? Então a gente ofereceu uma mentoria gratuita para ele. O cara já está passando perrengue ali, não vamos fazer o cara comprar uma mentoria nossa. O cara é um conhecido, um amigo, por que não? E aí conversamos com ele, falou, você quer? Quero. Você quer a mentoria, só tem um detalhe. Você precisa executar, porque a gente vai te dar gratuito. E se você executa e você tem resultado, você com isso serve como vitrine pra gente, né? Isso empodera outras pessoas que é totalmente possível. Basta você fazer o que tem que ser feito. Então se você concordar que você vai executar, a gente vai abrir mão de valor, dinheiro, preço. Investimento, isso, né? Nós vamos abrir mão de preço e vamos te entregar alto valor num conteúdo muito bom aí, você vai desenvolver. Vambora? Ele falou, vambora. E aí começou o grande problema. A gente está falando especificamente de barbearia, vamos falar disso, mas a gente já teve a mesma experiência em outros contextos, em outros nichos. Exatamente. As pessoas dizem que querem crescer, querem escalar, que querem expandir, mas as pessoas querem apenas o resultado final. Elas não querem o processo. Um dos nossos mentores diz o seguinte,
As pessoas querem o furo na parede, mas não querem a furadeira para fazer o furo na parede. E aí fica difícil, né? Porque a única coisa que cai do céu é chuva e olha lá. Tá difícil até chuva hoje. Aqui tá difícil mesmo. E aí, enfim, a gente passou toda a documentação para ele, abriu o curso para ele começar a metrificar dados e a partir daí a gente dá início real na mentoria, né? Levantar o contexto dele real para saber quais passos dar, porque não é simplesmente falar faz isso sem saber o que está acontecendo ali dentro. E aí, passava uma semana e aí, colega, ele, putz, ó, essa semana minha filha ficou doente e aí ficou difícil. Tá bom. Precisei ir no mercado, fui não sei o que. Ah, gente, isso aí é normal, tá? Você tem que fazer suas coisas, seus afazeres, ir no mercado, tem um problema com a filha, com o filho, não sei o que, é tudo normal. Desde que não seja usado como argumento de desculpa. Exato, você tem um negócio, seu negócio ele é aberto em horário comercial, você não deve fechar o seu negócio para sair. Então tem alguns pontos aí que a gente tem que tomar cuidado. E aí, no mês de julho de 2024, eu e o João Pedro por telefone, falou, cara, como é que tá nosso amigo? Ah, o nosso amigo não tá produzindo, o nosso amigo não tá, ele quer, mas ele não acontece, ele não faz. E aí, de verdade, a gente ficou puto. De verdade mesmo, porque a gente abdicou de tempo. Mas não foi só com ele não, tá, pessoal? Teve outros. Ele falou, ele ficou puto, mas não foi com ele, porque ou ele só foi a gota d'água. E aí no telefone, eu e o João Pedro, puto com a situação, cara, o que a gente vai fazer com isso? Falar, deixa aí pra lá então e vamos tocar a nossa vida, né? E assim, foi quase que instantâneo, saiu tanto da minha boca como da boca do João Pedro. A gente deveria abrir uma barbearia pra nós. Pra que a gente foi falar isso, né? Eu sempre gostei do contexto, o João Pedro adora um desafio também. Depois de 28 dias. E aí isso, julho, vamos colocar cronograma de tempo, cronologia de tempo aqui pra eles entenderem como é que foi o processo. Sim. Isso em julho a gente no telefone, a gente deveria abrir a barbearia, tá bom. O que a gente fez? Foi lá no meu computador, abriu o plano de negócio e fomos fazer uma revisão. Por incrível que pareça, de tudo aquilo que estava pronto já do plano de negócio, a única coisa que sofreu alteração impactante, o resto foi só um alinhamento de direção, reformulação. Isso. Mas a única coisa que houve uma mudança grande foi o nome. Na verdade nem tinha nome definido. O João Pedro fez uma pesquisa para identificar o nosso nome, empíricos, o porquê do nome, a tradição do nome, a teoria do nome, o que remete o nome empírico. Conceito, né? Não é simplesmente um nome, né? Enfim, e aí definiu, bateu o martelo, plano de negócio pronto. O João Pedro falou, e aí, tá tudo pronto, vamos? Falei, não vamos não, cara. Ele falou, como assim? Falei, não, peraí, vamos conversar. Eu já tenho hoje, eu tenho a loja de roupa, eu tenho a B&G Modas. Nós temos, João Pedro, nós temos a Gold Comercial, que é uma empresa focada em marketing digital, especificamente lançamento de infoprodutos. Cara, pra que nós queremos mais dor de cabeça com uma unidade de barbearia? Eu não quero isso daí. Se for pra ser só isso, eu não quero. A gente tá vendo como é que tá o mercado. Tem tantas barbearias no mercado, a concorrência tá aí. Tem muita, galera. Tem muita mesmo. Curso de barbeiro, a torta é direito aí, formando a cada 6 meses, formando mais um monte de barbeiro. Pra que eu quero mais uma unidade de barbearia? Só pra dar dor de cabeça? Só pegar um gancho aqui, galera. Cursos caros, viu? Exato. Cursos caros durante 6 meses que te ensina técnica de corte, mas não te ensina a gerenciar um negócio. E nesse momento o João Pedro ficou pasmo. Ele falou, cara, como assim? A gente concluiu o plano de negócio e você tá me falando que você não quer mais? Eu falei, não tô falando que eu não quero. Eu tô falando que eu quero ir além. E aí o João Pedro travou, o João Pedro bugou. Falei, mas além o quê? O que esse cara tá querendo? Falei, cara, o negócio é o seguinte, se for pra gente ter uma barbearia, a gente tem que ter uma barbearia que entregue um nível de serviço de excelência. Além do que, a gente tem que construir um nome e uma autoridade no mercado que a gente ensine barbeiros a trabalhar. Mas não a cortar cabelo. Cortar cabelo as escolas ensinam, os cursos ensinam. Eu quero que nossa mentalidade, o nosso objetivo de negócio vai ser educar barbeiros a terem negócios, a gerenciar negócios, a construir negócios, a fazer dinheiro, a ter lucro, não simplesmente trabalhar. E aí começou a cair a ficha do João Pedro e ele se empolgou mais do que eu. Ele falou, tá, o que seria isso então? Eu falei, cara, o que eu proponho é o seguinte, nós construímos aí uma média de 5 unidades de barbearia. Nós estamos na região de Paulínia, é a grande região de Campinas, São Paulo. Nós estamos no DDD 19. Falei, João Pedro, o que eu sugiro é a gente abrir uma barbearia em Paulínia, uma em Campinas, uma em Jaguariúna. E ali ao entorno a gente constrói uma forma de anel, que vai conectar o mesmo cliente que ele é da cidade de Hortolândia, que ele é assinante de um plano nosso lá, ele pode consumir os serviços na cidade de Paulínia ou na cidade de Campinas, não vai ter problema nenhum. E todas as barbearias trabalhando no mesmo formato, no mesmo padrão, no mesmo clima, contexto, tudo conectado. João Pedro falou, cara, tá top. Só que aí eu me animei, eu também quero mais. E nós dois, cara, a gente para pra conversar sobre essas ideias aí e rende demais. O João Pedro falou, cara, mas e aí? Eu quero mais. Já que vai fazer 5 unidades com esse objetivo de mentalidade para barbeiro, então vamos fazer o seguinte, vamos construir uma rede social muito forte, com o objetivo de educação dos barbeiros. Não só dos barbeiros, tá, galera? Aqui ele tá falando do barbeiro com ênfase, porque esse episódio é contextualizado na barbearia. Exato. E aí a gente constrói essas redes sociais, levando educação para os barbeiros, e a gente constrói workshop. Nesses workshops a gente vai fazer presencialmente isso. Então tudo aquilo que a gente passa nas redes sociais, presencialmente a gente vai ter a possibilidade de estar ali, fazer o mão na massa com a galera. Fazer a galera entender matemática, número, análise, construção, enfim, acompanhamento. E aí eu falei, cara, não é que isso pode ficar bom? Porque é como se fosse a cereja do bolo, né?
Se o objetivo é educar, a gente vai educar tanto no digital como no presencial. Mas aí, João Pedro, mas aí eu vejo além. Mas aí a gente pode ir mais. E é difícil parar, né? Num negócio, galera, tudo pode mais. Ele falou, cara, mas o que mais a gente pode fazer? Eu falei, vamos lá. A gente vai abrir uma unidade de barbearia, a gente vai precisar de produtos, de insumos para trabalhar. A gente vai precisar de um shampoo para cabelo masculino, nós vamos precisar de um balme, a gente vai precisar de pomada, enfim. Em geral. É, uma gama de produtos. Tanto para uso bancada quanto para uso revenda. Isso, tanto para os nossos barbeiros utilizarem no dia a dia, como para revender para os nossos clientes. E isso a gente vai comprar e revender. Então, já que a gente vai educar barbeiros a ter negócio no digital, nós vamos ter workshop, por que não construir uma marca própria de produto? Mas não somente uma marca própria de produto, uma marca própria de produto com custo baixo e alto valor na entrega do produto. Um produto bom e com custo baixo, sem esfolar, galera. Ele falou, cara, perfeito. Então é isso, tá travado. E aí nós montamos o cronograma, já que ia ser dessa forma, a gente implementou novamente o plano de negócio. E agora entra na fase que acho que o João Pedro tá doido pra contar. Voltando então, a ligação que a gente definiu que ia ser feita, que a gente ia construir a barbearia, foi julho.